bem, pessoal? Começando agora a nossa revisão do CESPE. O assunto de hoje é vasculite. Tá? Uma doença rara, mas potencialmente grave se não tratada precocemente. E na sua prova de residência médica você vai ver que as questões de vasculite não têm mistério. Tá? Com essa aula aqui você vai acertar 100% das questões sobre o assunto. Então vamos desmistificar esse assunto que muito aluno tem medo. Então, só exemplificando aqui uma questão que caiu em 2019 na CESPE, que pergunta qual alternativa abaixo contém apenas vasculites de grandes vasos. Só perguntou isso na prova, Lucas? Foi, só perguntou isso. Então vamos inicialmente falar um pouquinho sobre a definição, patogênese e classificação desta condição. Tá? Então, para definir vasculite, vamos para o nome, né? Então, ite de inflamação, tá? E vasc de vasos. Então, é inflamação relacionada a uma reação autoimune, produção de anticorpos contra os vasos, levando a inflamação na região endotelial. Pode acometer qualquer tipo de vaso, artérias, veias, arteríolas, capilares e vênulas, tá? E essa inflamação ela pode ser primária, ou seja, acontece porque acontece, ninguém sabe o porquê, idiopática, e pode ser secundária, alguma condição que vai funcionar como um gatilho. Condições infecciosas como endocardite infecciosa, hepatite B, hepatite C, autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, oncológica como, por exemplo, um linfoma, neoplasias sólidas, e drogas como hidralazina, anti-inflamatórios, podem funcionar como gatilho para uma reação vasculítica. Como falei para vocês anteriormente, ela pode acometer qualquer vaso, mas é mais comum acometer as artérias. E a gente pode diferenciar artérias de pequenos vasos, médios vasos e grandes vasos. A depender do local de acometimento, vamos ter as manifestações clássicas para reconhecer essa condição na sua prova. Tá? Então, a patogênese ela vai ter um gatilho primário ou secundário que vai gerar uma inflamação no vaso. Então, vamos entrar no nosso vaso aqui para entender como é que funciona essa doença. Aqui é o sentido da corrente sanguínea. Então, inflamou essa região, forma aneurismas por enfraquecimento da parede arterial. Além da formação de aneurisma, eu tenho um aumento do risco de sangramento por enfraquecimento dessa parede arterial. Todo vaso inflamado ele fica um pouquinho mais espesso. Ao ficar mais espesso, já diminui a circulação sanguínea, ou seja, diminui o fluxo sanguíneo naquela região, e a gente pode desnudar fatores protrombóticos dessa região endotelial, predispondo à formação de trombos. Ao formar trombo, eu não tenho circulação nessa região, levando à isquemia e necrose. Isso pode acontecer tanto em órgãos, como também em regiões de nervos, dando as manifestações clínicas clássicas da vasculite. Antes de falar das vasculites por si, vamos falar um pouquinho de uma história, como é que as vasculites caminharam aí durante a história. Então, em 2012, a gente teve um consenso de especialistas que olharam para o nome da vasculite e disseram, tá bom, chega de colocar nome de epônimo, ou seja, a pessoa que descobriu a doença, eu vou colocar o nome para homenagear. Fica muito mais fácil colocar na doença como a fisiopatologia desta condição. É mais fácil de entender para o aluno e também mais fácil de entender para a população em geral médica. Tá? Então a gente tem a vasculite crioglobulinêmica essencial, tirou essencial, ficou apenas crioglobulinêmica. A gente tem a chamada púrpura de Raynaud-Schönlein, nome feio, Schönlein, lembra o que? Alemães, o alemão vai denotar vasculite por IgA. A gente tem a granulomatose de Wegener, então granulomatose de Wegener hoje vai ser chamada de poliangeite granulomatosa. Tá? Wegener foi quem descobriu esta condição, colocou seu nome, mas fica mais fácil entender uma poli, ou seja, várias inflamações de vasos relacionadas a uma reação granulomatosa naquele local. Síndrome de Churg-Strauss, vasculite de Churg-Strauss ou vasculite alérgica, tá? O Strauss é com S, aqui eu coloquei no E para facilitar o entendimento. Está relacionado a IgE e é uma poliangeite granulomatosa, formação de granulomas com inflamação de vários vasos, relacionado ao depósito de eosinófilos, que está relacionado à IgE e é uma vasculite alérgica. Observe como ficou muito mais fácil do que decorar o nome de quem descobriu essa vasculite. Com relação à classificação, bastante atenção nesse slide. Com esse slide você vai acertar praticamente 50% a 60% das questões da CESPE. Então vamos dividir em grandes vasos, médios vasos e pequenos vasos. Quando eu falo em grandes vasos, principalmente a aorta aí
Seus ramos têm duas condições principais: arterite de células gigantes ou de células arterite temporal, tá? Gigante no nome, gigante também nos vasos. Também arterite de Takayasu. Quando eu falo em artéria de médios vasos, eu falo nessas condições principalmente: poliarterite nodosa ou a PAN com N. A gente tem uma PAN com M, que é a poliangiite microscópica, que é de pequeno vaso. Eu tenho a doença de Kawasaki ou Kawasaki. E de pequeno vaso, pessoal, eu posso dividir em vasculite ANCA positivo. Eu tenho três principais: poliangiite granulomatosa, a antiga granulomatose de Wegener. Poliangiite microscópica, a PAN com M, tá? E não com N, que é nodosa, que é de médio vaso. Não confundir isso na prova. Eu tenho a poliangiite granulomatosa eosinofílica, relacionado ao IgE, ou seja, uma vasculite alérgica. Eu tenho um pequeno vaso relacionado por imunocomplexo. Dentre os imunocomplexos, eu tenho por IgA, púrpura de Raynaud-Schonlein. Eu tenho a vasculite crioglobulinêmica e tenho a vasculite associada à doença do anticorpo antimembrana basal glomerular. Tá? Então, só com essa classificação, eu posso acertar várias questões. E para finalizar, eu tenho os Bs, BC e BUEG, que podem acometer qualquer tipo de vaso. Artérias de grandes vasos, médios, pequenos, inclusive veias. Tá? Então, decorar isso daí, você vai acertar muitas questões na prova sobre o assunto. Ele quer saber qual alternativa abaixo contém apenas vasculites de grandes vasos. Então, são duas principais: a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes ou temporal. Onde é que está isso aqui? Na letra B, arterite de Takayasu. Observe como ficou fácil acertar a questão de Pernambuco. Tá? Uma questão aí da R3 de Clínica Médica caiu em 2012 que fala o seguinte: um paciente de 67 anos apresenta a suspeita diagnóstica de uma arterite de células gigantes já com manifestação de almarose fugaz. Qual medida devemos tomar de imediato nesse caso? Tá? Então aqui a gente tem uma arterite de células gigantes, que é uma arterite relacionada a grandes vasos, mas antes de entrar nessa arterite especificamente, eu falo para vocês um pouquinho sobre o quadro clínico e princípios do tratamento de uma maneira geral. Tá? O quadro clínico geral das vasculites, como é uma doença inflamatória, eu vou ter uma intensa resposta inflamatória e isso vai depender do tamanho do vaso. Então, febre, fadiga, mialgia, artralgia, perda de peso, marcadores inflamatórios elevados. Então, a questão vai colocar aumento do VHS, aumento do PCR, pode ter uma anemia de doença crônica, normalmente normonorme. Tá? A manifestação que vai diferenciar uma vasculite de outra vai ser o acometimento do vaso. Então, o quadro específico da vasculite nos grandes vasos, nos médios vasos e nos pequenos vasos. Calma, que eu falo sobre isso um pouquinho mais adiante. E com relação ao tratamento, é uma doença autoimune que gera inflamação do vaso, então eu tenho que controlar a resposta autoimune para controlar a inflamação no vaso. Então, inicialmente eu vou induzir remissão, ou seja, estou lá com meus sintomas bombando, então vou induzir a remissão para deixar esse paciente o mais oligossintomático ou assintomático possível. Então, inicialmente tenho que ser mais agressivo para tirar ele da fase mais crítica da doença. Aqui eu vou lançar mão de corticoide, mais ou menos de supressor. Isso aqui é a cesta básica do tratamento da vasculite. Então, o corticoide vai agir na citocina, diminuindo a inflamação, e imunossupressor vai atingir os citotóxicos. Então, vai atingir linfócitos, T, CD8, CD4, para diminuir essa resposta autoimune. Passada essa fase de remissão, a ideia agora vai ser de manter a remissão. E para isso, vou fazer baixa dose de corticoide e baixa dose de imunossupressor para diminuir os efeitos colaterais relacionados aí a essas duas medicações. Se a vasculite for por droga, obviamente eu vou suspender a droga em questão, anti-inflamatória, hidralazina, e se for secundária uma doença de base, claro, vou tratar a doença de base. É uma neoplasia, quimioterapia, radioterapia, é uma doença reumatológica, tratamento específico para lúpus, tratamento específico para artrite reumatoide. Tá? Então o tratamento é cesta básica, é corticoide mais um imunossupressor. Cada doença vai ter um imunossupressor específico e eu falo sobre isso mais adiante. Tá? Então, falando agora das vasculites de grandes vasos, lhes apresento a principal arterite de célula gigante, gigante no nome, gigante nas artérias. Tá? Então, essa aqui do lado esquerdo é a famosa ana temporal. Tá?
Você, aluno ou médico residente que está com a gente desde o início do ano, já deve conhecer a história de Ana Temporal e dos nossos personagens aí da nossa aula, tá? Mas não custa nada relembrar. Ana Temporal é uma mulher idosa da raça branca e tem uma idade média de 70 anos. É uma idosa, tá? Ela foi para a UPA pelo menos 20 vezes com a queixa de cefaleia, uma cefaleia pulsátil, uma cefaleia que não melhora com nada. Já disseram para ela que era pressão alta, disseram que era tensional, disseram que era besteira, que era coisa da cabeça de Ana Temporal, tá? Então, Ana Temporal começou a ter perda de peso, fadiga, anorexia, astenia. Ana Temporal, quando ia comer, começava a doer a sua mandíbula. Ana Temporal começou a ficar preocupada. Até então, foi várias vezes para a UPA e não resolveu. E aí, quando ela começou a perder a visão, com a maurose fugaz, ou seja, de repente perdia a visão e recuperava rapidamente, ela não aguentou e pagou um médico clínico, você aí que está em casa, aluno ou médico residente, para tratar de Ana Temporal. Ana Temporal chegou para você, você sabiamente foi lá na região temporal dela e viu a artéria temporal um pouquinho mais enrijecida. Você tocou naquela região e ela sentiu dor. E aí você fez o seu diagnóstico. Ana Temporal, o seu diagnóstico é arterite de células gigantes ou arterite temporal. E como é que essa condição acontece? É uma vasculite, é inflamação de vasos. Inflama a artéria temporal, dando essa cefaleia crônica, insidiosa, progressiva, tá? Acometimento de artéria facial e artéria lingual pode levar à claudicação de mandíbula. Acometimento da artéria oftálmica pode levar à maurose fugaz, com risco de cegueira irreversível. Isso é uma urgência reumatológica. Pode ter acometimento de artéria occipital, artéria carota, levando a inflamação na carota, levando a IT, AVC, tá? Ana Temporal também começou a apresentar dores na cintura escapular, principalmente dor e rigidez nos membros superiores, nessa região dos ombros. Então, Ana Temporal tem a famosa polimialgia reumática, que vai estar presente em até 40% dos pacientes com arterite de células gigantes, tá? Então, como é que funciona a polimialgia reumática? Dor e rigidez nessa região do ombro, principalmente na cintura escapular, mas pode também acometer a cintura pélvica. O protótipo é muito parecido com o de arterite de células gigantes, pacientes mais idosas, acima de 50 anos, com aumento de prova inflamatória. Atenção, faz diagnóstico diferencial com miosites, mas aqui não tem inflamação da musculatura, ou seja, não aumenta a creatinofosfoquinase, também chamada de CPK. Dica importante aí para a prova. E como é feito o diagnóstico dessa condição? O quadro de exame físico compatíveis, você já conversou com a Ana Temporal, já sabe o que ela tem. Pediu um exame complementar, VHS, PCR. Pessoal, nessa doença o VHS vai estar muito aumentado, em torno de 80 a 100. Falou em cefaleia com aumento do VHS muito pronunciado, tenho que pensar nessa vasculite. E posso ou não fazer a biópsia da artéria temporal, que vai demonstrar inflamação nesta. Então aqui, a artéria temporal, separei a artéria temporal, tirei um pedacinho dela, tá? Após tirar um pedacinho dela, fiz lá a minha medida, fiz o histopatológico e demonstrou inflamação nesta região do vaso. E como é feito o tratamento dessa condição, já falei para vocês anteriormente, corticoterapia. Em casos de urgência reumatológica, nessa condição, a gente fala em risco de cegueira irreversível, ou seja, acometimento de artéria oftálmica, eu posso tratar com corticoide antes mesmo da biópsia. Eu não quero deixar a Ana Temporal sem enxergar. Então, trato com corticoide, tá? Prednisona 0,5, 1 mg quilo dia. A resposta ela é dramática, associado ao pulso de metilprednisolona, porque é uma condição grave, com risco de cegueira para nossa paciente. Tá? Então, posso tratar mesmo antes da biópsia. Trato, depois faço a biópsia se eu quiser confirmar o meu diagnóstico. Agora, pessoal, fala um pouquinho agora sobre Carol Nakayama. Você deve conhecer Carol Nakayama, assistente aí de palco do nosso colega Faustão. É uma mulher jovem, menor que 40 anos. Então, Carol Nakayama estava dançando no palco quando, de repente, começou a levantar os braços no seu movimento e começou a sentir dor. Ou seja, ela claudicou o membro superior, tá? Começou a passar mal, não estava entendendo o que estava acontecendo. Foi lá um colega, um assistente de palco, foi medir a pressão arterial no membro superior esquerdo e não conseguiu aferir nada.
chamou o médico lá, doutor, não estou conseguindo aferir a pressão, está com pressão baixa, deita, levanta a perna. Quando foi aferir no membro superior direito, a pressão estava alta. Carol Nakayase, obviamente, se desesperou. Tá? Ao se desesperar, ela procurou um médico naquele momento, foi numa emergência. Quando chegou na emergência, estava com pressão alta e alteração da função renal. No exame físico de Carol Nakayase, foram medir a pressão arterial do membro superior esquerdo, como falei para vocês anteriormente, não tinha pressão, e abaixo tinha a pressão arterial normal no membro inferior esquerdo. Isso é a chamada coarctação invertida, porque é o inverso da coarctação clássica, na qual a pressão arterial no membro inferior esquerdo ela não tem, porque o estreitamento é na artéria torácica descendente, e tem pressão normal acima. Aqui, pessoal, a lesão ela é na subclave, a inflamação está na subclave. Tá? Então, para entender as manifestações clínicas de Carol Nakayase, a gente vai mostrar aqui a aorta e seus ramos. Então, pode ter inflamação na região das coronárias. Ao levar a inflamação na região da coronária, ela pode ter um quadro de angina. Ela pode ter acometimento da artéria subclave esquerda, levando a claudicação de membros superiores e levando também a chamada coarctação invertida, diferença de pressão entre os membros superiores. Acometimento da artéria renal, levando a ativação intensa do sistema renina, angiotensina, aldosterona, por uma hipoperfusão renal, e aí esse paciente pode ter piora da função renal. Lembra, pessoal, pode gerar aneurisma em qualquer região do vaso. Ao levar aneurisma, eu posso ter sopros na aorta abdominal, sopro na subclave, tanto por aneurisma como por estenose. Posso ter insuficiência aórtica, então a gente dilata essa região da raiz da aorta, então dificulta o fechamento das válvulas aórticas, gerando um sopro de insuficiência aórtica. Tá? Carol Nakayase estava bastante preocupada, procurou o médico diagnosticou, começou a tratar com corticoterapia e fez uma ortografia ou uma angiorressonância para ajudar a confirmar o diagnóstico, e você pode considerar revascularizar em casos graves. Estenose muito grave, estenose muito crítica nesses vasos, posso fazer bypass, posso fazer uma revascularização. Tá? Observe aqui nessa ortografia a presença aqui de aneurismas com estenose. Observe aqui uma estenose maior. Lucas, eu vi que você falou que na células gigantes posso fazer biópsia. Que tal fazer uma biópsia da aorta? Não, pessoal, não é uma boa ideia fazer uma biópsia da aorta, porque você pode matar Carol Nakayase. É um vaso grande, um vaso inflamado, um vaso mais friável, mais enfraquecido. Então, biópsia nesta condição não pode ser feita quando o paciente está com muita inflamação nesta região. Tá? Então, você diagnosticou, começou a tratar a Carol Nakayase, hoje Carol voltou a trabalhar normalmente. Voltando para a nossa questão, era uma paciente de 67 anos, idosa, que tem o diagnóstico de arterite de células gigantes, com manifestação de amarose fugaz, que pode levar a uma cegueira irreversível. Então, falei para vocês, isso é uma urgência reumatológica. Então, ele fala o seguinte: qual a medida vamos tomar nesse caso? Solicitar um ecodoppler de artéria temporal, isso não vai mudar o nosso tratamento. Iniciar heparina de baixo peso molecular, isso não é trombose, isso é inflamação. Iniciar a prednisona, mesmo que não consiga realizar biópsia da artéria temporal de imediato, perfeito. Vou iniciar a corticoterapia, porque a resposta vai ser dramática, mesmo antes de fazer a biópsia de artéria temporal. A D fala em ressonância magnética e a E fala em solicitar a biópsia e iniciar indometacina, que é um inflamatório. Não, pessoal, eu tenho que tratar rapidamente essa paciente, depois me preocupo em fazer exames complementares como biópsia, ressonância, mas tenho que tratar para evitar a cegueira na nossa querida ana temporal. Resposta aí, letra C, tá? Então, uma questãozinha aí, SESPE 2017, uma questão de acesso direto, que fala sobre vasculites na infância. Ela vai entrar aqui na doença de Kawasaki. Doença de Kawasaki e poliarterite nodosa são vasculites de médios vasos, então falo sobre elas e depois respondo essa questão. Então, vasculites de médios vasos, duas condições principais, poliarterite nodosa, a PAN com N, e doença de Kawasaki. Está aqui Paninho Vilhena, que participou do Surubão de Noronha junto com Bruno Gagliasso. Então, Paninho Vilhena é um homem de meia idade. Nesse surubão, ele adquiriu hepatite B. Então, 10% dos pacientes que têm hepatite B podem ter a doença que Paninho Vilhena vai ter e que você aí em casa vai diagnosticar. Paninho Vilhena estava lá, numa conhecida e famosa pousada em Noronha, começou a ter a dor abdominal ao se alimentar, começou a ter medo de comer. Ele está tendo uma angina mesentérica, tá?
Por isso, ele procurou lá um pronto atendimento em Fernando de Noronha e um médico que assistiu a aula do médico residente perguntou para ele: Paninho Vilhena, além disso, está sentindo mais alguma coisa? Doutor, estou com dor no testículo. Doutor, minha mão está caída, meu pé está caído, estou com dormência, parestesia, estou com mononeurite múltipla. Paninho Vilhena estava muito preocupado. Você, sabiamente, pediu um exame de sangue. O que é que viu? Provas de atividade inflamatória aumentada, uma anemia, alteração de função renal. Então, ele tem uma vasculite na artéria renal, levando à hipertensão renovascular com insuficiência renal de início recente. Qual é o diagnóstico de Paninho Vilhena? Poliarterite nodosa, a PAN com N. Tá? Então, pode pegar vasos como celíacos, mesentéricos, renais, levando os acometimentos que eu falei para vocês aí no exame físico e na história clínica de Paninho Vilhena. Por ter inflamação e enfraquecimento, a gente tem estenoses e aneurismas formando o famoso colar de contas. Observe, aneurisma, estenose. Então, Paninho Vilhena, um cara muito rico, já comprou aí seu colar de pérolas ou colar de contas, que pode ser visto aqui também nessa arteriografia, ó, aneurisma nessa região, com estenose, aneurisma, estenose, tá? Esse padrão é clássico de poliarterite nodosa. Diagnostiquei, tratei Paninho Vilhena, ele vai te agradecer aí para o resto da vida, tá? Outra vasculite de médio vaso é a chamada doença de Kawasaki. E para falar dessa doença, lhes apresento essa criancinha, Jimiran, um bebê coreana, bebê asiática, que é uma febre. Quem nunca recebeu um meme dessa criança, provavelmente não viveu nesta época. Então é uma criança menor que 5 anos, tá? O acometimento é mais em meninos. Como toda febre, ela é aguda e autolimitada. Então a febre de Jimiran, ela vai parar em algum momento. Então você só vai lembrar disso 10 anos atrás, tá? Então essa é a doença de Kawasaki, de Jimiran Kawasaki. O que é que acontece nessa condição? É uma febre, pessoal, uma febre que dura mais de 5 dias e tem alterações mucocutâneas bem características dessa condição. Pode levar a uma mucosite, pode levar à famosa língua inframoesa, um exantema, normalmente um eritema polimorfo que simula uma escarlatina, então pode ser na região também intercrural. Linfonodomegalia cervical, normalmente única, habitualmente maior que 1,5 centímetro. Edema de mão e pé, observa aqui, ó, bastante edema nessa região. Conjuntivite não purulenta. Então, falou numa criança menor de 5 anos com a febre com duração mais de 5 dias, adenopatia cervical e alterações mucocutâneas, tenho que pensar na doença de Kawasaki. Qual é a principal complicação relacionada a essa vasculite? É a formação de aneurisma coronário, ou seja, coronariopatia em crianças muito jovens. E para evitar isso, eu devo tratar agressivamente o mais precoce, principalmente nos primeiros 10 dias, para diminuir o risco dessa coronariopatia. Lucas, para o diagnóstico preciso de um eco? Não, o diagnóstico ele vai ser clínico. Faço o eco para rastrear complicações cardíacas, mas não é essencial para o diagnóstico. Tá? E o exame complementar, se for realizado, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma arteriografia, eu vou observar os aneurismas de coronários. Observa aqui um aneurisma na coronária direita, na coronária esquerda. Isso é característico da doença de Kawasaki. O tratamento vai ser feito com imunoglobulina IAS em dose anti-inflamatória, principalmente nos primeiros 5 dias para diminuir o risco de coronariopatia, aqui com imunoglobulina. Se evoluir com síndrome coronariana aguda, formação de trombo, uma trombose aguda, posso fazer trombólise. Se o aneurisma coronário for desenvolvido, vou fazer AS para o resto da vida, pelo risco de formação de trombo naquela região. Em casos mais graves, posso programar, através da arteriografia, uma revascularização por um bypass nessa criancinha. Tá? Então, diagnostiquei, tratei para evitar complicações. Voltando para a nossa questão, a letra A fala o seguinte: a doença de Kawasaki é a segunda vasculite mais comum da infância. Perfeito. Acomete preferencialmente vasos de médio e grande calibre, tendo como principal sequela a ocorrência de ectasia e aneurisma de aorta de artéria coronária. Na verdade, ela é de médio calibre e não de grande calibre. A letra A estaria incorreta. Letra B, o diagnóstico da doença de Kawasaki é essencialmente clínico. A realização do eco transtorácico não é imprescindível para iniciar o tratamento. Perfeito, apenas para rastreio de complicações.
A 3 fala, algumas alterações laboratoriais são frequentemente observadas na doença de Kawasaki, como elevação de PCR e VHS, além de plaquetose, esta última mais observada a partir da segunda semana de doença. Como qualquer condição inflamatória, a gente pode ter um aumento de plaqueta, pode ter uma plaquetose, e é por isso que os pacientes utilizam o AS para diminuir o risco de formação de trombo. Tá? 4. A imunoglobulina endovenosa deve ser administrada o mais precocemente possível, de preferência até o 5º dia da doença e também até 10 dias, também é aceitável. Resposta à questão, a letra D, que fala 2, 3 e 4. A questão aí da CESPE 2018.2, R3 Clínica Médica, que pergunta o seguinte: qual das vasculites abaixo faz parte do grupo das vasculites com anticorpo anticitoplasma de neutrófilos ANCA positivo? Vamos aqui continuar. Vamos entrar agora nas vasculites de pequenos vasos. Então vamos lembrar, a gente tem pequeno vaso, vasculite ANCA positivo, e são essas que eu vou falar para vocês a partir de agora. Então começando aqui, antes de tudo, falando sobre o que é ANCA. O nome significa anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Então, é um anticorpo que vai atacar o citoplasma do neutrófilo, também pode acometer o monócito, mas é mais comum aí no neutrófilo, dando o nome de ANCA. Então, o ANCA ele pode ser P-ANCA, quando acomete a região perinuclear, isso visto na imunofluorescência, e quando eu faço o ELISA, eu posso ter a presença do antimieloperoxidase ou anti-MPO, P de peroxidase, P de PO, P de ANCA, tá? E o ANCA pode ser também C-ANCA, relacionado a citoplasmático. Lembrou de C-ANCA, lembrou de antiproteinase 3, ou seja, um C invertido, tá? E por que é importante saber disso, pessoal? As vasculites ANCA positivas vão ter um ou outro mais positivos. Então, quando a gente fala em P-ANCA, eu falo principalmente em poliangiite microscópica, a famosa PAN com M, então aqui ó, P, e falo em poliangiite granulomatosa eosinofílica, que é relacionado ao IgE, a vasculite alérgica ou síndrome de Churg-Strauss. Quando eu falo em C-ANCA, antiproteinase 3, eu lembro de WC, eu lembro de Wegener, ou poliangiite granulomatosa ou granulomatose de Wegener, tá? Então, só falando aqui o que a gente já falou para vocês anteriormente, Wegener está mais associado ao C-ANCA, tá? Então, padrão citoplasmático, e dentre as condições, observe que todas podem ter o P ou C-ANCA positivos, tá? Mas é mais comum ter o C-ANCA no Wegener e mais comum ter o P-ANCA no PAN e no Churg-Strauss. Mas dentre elas, qual a que tem uma menor chance de ter um ANCA negativo é a doença de Wegener. Isso já foi cobrado em prova de residência médica. Observe essa questão 2013 que perguntou apenas isso. Qual a vasculite que apresenta a maior percentagem de positividade para o anticorpo anticitoplasma do neutrófilo ANCA? Aqui ele não fala nem P nem C, fala ANCA de uma maneira geral. Qual tem uma menor chance de negatividade, uma maior chance de negatividade é a granulomatose de Wegener ou poliangiite granulomatosa. Tranquilo aí, ó, resposta letra C. Observe que estão usando o nome antigo. Então, tem que saber, porque as provas podem cobrar esse conceito. Voltando para a nossa questão do início do assunto, qual das alternativas contém apenas vasculites associada ao anticorpo anticitoplasma do neutrófilo? Então, tanto P como C-ANCA, resposta à questão. Letra E, que fala em granulomatose de Wegener, o poliangiite granulomatosa, e síndrome de Churg-Strauss, que é a poliangiite granulomatosa eosinofílica. Observe mais uma vez, colocando aqui os epônimos e não a nova classificação. Claro que a classificação foi de 2012, essa questão foi lá de 2009, mas ainda a CESPE pode cobrar de vocês a nomenclatura antiga, então tem que saber as duas nomenclaturas, tá? Falei bastante das vasculites ANCA positivas, mas não expliquei qual é a característica de cada uma, e para isso lhes apresento os irmãos ANCA. A gente tem o irmão mais velho, que é o Wegener, aí ó, tá mais arrumadinho, mais engomadinho. Eu tenho o irmão do meio, tá? Que é o patinho feio, como sempre, que é o PAN, a poliangiite microscópica, é o mais ruim de todos eles. Vocês vão entender porque eu falei isso mais pra frente. E tem o irmão Churg, que é o cara mais descolado, o cara mais tranquilo, o cara mais novo, que é o cara mais de boa, tá? Então vamos falar aqui inicialmente sobre o irmão Wegener. O irmão Wegener, como falei para vocês, é o irmão mais velho e tem uma idade média de
40 anos, tá? As 3 vasculites ANCA positivas têm um acometimento pulmão-rim, então fazem parte do espectro de uma síndrome pulmão-rim. Na doença de Wegener, eu tenho muito mais pulmão do que rim. Então, como é que se apresenta o irmão Wegener? O irmão Wegener vem com tosse, hemoptise, escarro hemoptóico, uma dispneia aos esforços, uma rinocinusite piossanguinolenta. Então, falou em rinocinusite, hemoptise na prova, eu tenho que pensar na possibilidade de doença de Wegener. Se eu faço uma tomografia, eu posso ver nódulos pulmonares cavitados, então faz diagnóstico diferencial com tuberculose pulmonar. Tenho que diferenciar as duas condições, porque o tratamento é totalmente diferente. Observe a tomografia aqui, ó, com nódulos pulmonares cavitados bilateralmente nos pulmões. Eu posso ter uma infiltração, uma inflamação na região retroorbitária, gerando pseudotumor retroorbitário. Eu posso ter destruição do septo nasal, gerando aí o famoso nariz em cera. Então, viu isso aqui na sua prática, na sua prova, tenho que pensar em poliangiite granulomatosa, tá? E aqui para vocês o pseudotumor retroorbitário, porque lembra um tumor, mas na verdade é só inflamação de vasos retroorbitários, tá? Com relação ao diagnóstico sorológico e de imunofluorescência, a gente vai ter o C-ANCA, que é o padrão citoplasmático positivo, que está relacionado ao Wegener, tá? WC, e relacionado à antiproteinase 3, que é o C invertido, tá? Como toda vasculite, o tratamento vai ser corticoide, mais ou menos imunossupressor. Aqui vai ser corticoide mais ciclofosfamida, é o imunossupressor de escolha. Lucas, tem que saber desse detalhe? Tem, porque a prova adora cobrar qual é o imunossupressor relacionado à granulomatose de Wegener, tá? Comecei a tratar o irmão mais velho, como é que eu vou acompanhar? PCR, VHS, manifestação clínica, melhora radiológica, não uso o ANCA para acompanhar o tratamento do nosso amigo Wegener, beleza? Falando agora do irmão do meio, o irmão rim, tá? Porque o irmão do meio é o patinho feio da família, então acomete mais o rim do que o pulmão. Então ele se apresenta com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, a chamada GNRP do tipo 3. A do tipo 3 é a ANCA positivo, que é um padrão Pulse imune, ou seja, fiz uma biópsia renal e na biópsia renal eu não vou ter depósitos de imunocomplexos na imunofluorescência, tá? Se eu fizer uma biópsia renal nesse paciente, eu não vou ter granuloma. Observe que das vasculites ANCA positivas é a única que não tem granulomatosa no nome, poliangiite microscópica ou a chamada PAN, tá? Então vai ser alteração de função renal, aumento de ureia, creatinina, de potássio, uma acidose metabólica, então é rapidamente progressiva. Fiz a biópsia, além da ausência de granuloma, eu vou ter crescente acima de 50% quando ela é rapidamente progressiva. Se eu faço um exame complementar, eu vou ter o padrão PANCA, que vai me lembrar de antiperoxidase, que vai me lembrar da poliangiite microscópica ou PAN, PPP, e o tratamento vai ser com corticoide mais imunossupressor, e aqui também vai ser a ciclofosfamida, o imunossupressor de escolha, tá? E para complementar o nosso raciocínio, eu tenho duas condições que fazem diagnóstico diferencial com as vasculites ANCA positiva, principalmente pelo acometimento renal, que está aqui no nosso slide, tá? Então a gente tem o GNRP1 tipo 1, que é antimembrana basal glomerular ou doença de Goodpasture, que é a doença de Berger, falo sobre ela um pouquinho mais adiante, e a tipo 2, que caracteristicamente vai ser consumo de complemento. Aqui na ANCA positivo, o complemento vai ser normal ou um pouquinho aumentado. Nessa tipo 2, ela pode ser idiopática, infecciosa e pós-infecciosa ou associado a doenças sistêmicas, ok? E para terminar os irmãos ANCA, eu tenho o irmão mais descolado, o irmão mais tranquilo, o irmão mais brando. Então pode acometer pulmão e rim de maneira igual. Então 1/3 desses pacientes tem um quadro clínico mais brando, uma alteração pequena da função renal, um quadro pulmonar não tão exuberante. É uma vasculite alérgica, lembra que falei para vocês que está relacionado ao IgE, tá? A famosa síndrome de Sjögren-Strauss, no antigo nome, antes do consenso de Shaper-Hill. Tá? Então, o que é que acontece com o Sjögren? Sjögren vai para emergência com sibilância, dor no peito, com dispneia, faz corticoide inalatório, faz nebulização, faz prednisona oral para casa e Sjögren diz, doutor, quando eu faço prednisona em casa é o melhor momento. Não canso mais, fico bem, não fico chiando o peito.
Schurg tem sinusite de repetição. Schurg resolveu ir novamente na UPA com o mesmo quadro clínico, fez um raio-x, tem um infiltrado pulmonar aqui do lado esquerdo. Alguns dias depois fez outro raio-x, um infiltrado pulmonar do lado direito. Depois migrou para os dois lados, lado direito e lado esquerdo. Então tem um infiltrado pulmonar migratório. Qual é o diagnóstico do irmão Schurg? Poliangeite aneumatosa eosinofílica ou síndrome de Schurg-Strauss. Ela vem em fases. Essas fases podem durar até 3 anos. A primeira, a prodrômica, é a fase da asma. A segunda, eosinofílica, com eosinófilos maior que 1000 no sangue periférico habitualmente. Isso leva a infiltrados pulmonares migratórios. E uma condição vasculítica ou neurítica relacionada a mononeurite. Pé caído, mão caído, parestesias em qualquer região que tenha o vasa nervoro. Tá? Eu posso ter no exame complementar a presença do PANCA, aumento do IgE, e se eu fizer uma biópsia renal, uma biópsia pulmonar, eu vou ter eosinófilos extravasculares naquela condição. Lembra, poliangeite granulomatosa eosinofílica é uma vasculite alérgica e está relacionado ao IgE. A boa notícia, o irmão mais novo, a condição mais branda, tem uma excelente resposta ao corticoide, então habitualmente não precisa fazer um imunossupressor associado, tá, nesta condição. Então, esse é o irmão mais novo, esse foi o irmão Schurg. E aí vamos voltar para a nossa questão que pergunta o seguinte: qual das vasculites abaixo faz parte dos grupos vasculites com anticorpo anticitoplasma de neutrófilo positivo? Tá? Mais uma vez, ó, questão tranquila aí, letra D. Fala em síndrome de Schurg-Strauss, vasculite ANCA positivo. Observe como as questões dessa espécie são repetitivas quando o assunto é vasculite. Basicamente, com aquela tabela de classificação, eu teria acertado aí mais de 60% das questões que mostrei para vocês. Uma questãozinha agora de pediatria. O que é que pediatria está fazendo na minha prova, Lucas? Vasculite também acomete criança, tá? Então ele fala o seguinte, uma questão de R3, escolar de 7 anos, sexo masculino, vem emergência com queixa de lesões arroxeadas em membros inferiores a 5 dias e há 3 dias está com dor e edema em tornozelo direito, sem conseguir andar. Não tem febre. Há 2 dias está sem apetite e queixa-se de dor abdominal persistente de forte intensidade, sem alteração na evacuação. Então, decora, lesões arroxeadas, que podem ser lesões purpúricas, e uma dor abdominal que não alterou a evacuação. No exame físico foram percebidas lesões purpúricas, púrpuras elevadas, e artrite em pernas e tornozelo. O abdômen está doloroso difusamente, sem defesa de parede e sem massa palpável. Qual a sua hipótese diagnóstica mais provável e o tratamento para esta condição? Então, não falei sobre essa vasculite ainda, falo sobre ela um pouquinho mais adiante, porque é uma vasculite pequeno vaso, é relacionada a imunocomplexo, é a vasculite por IgA. Púrpura de Renox-Schonlein, Schonlein lembra o alemão lembra a vasculite por IgA, tá? A de alemão, A de IgA, que é o nome mais comum, o nome atual, vasculite por IgA. É a vasculite mais comum em crianças, tá? E ela acomete principalmente após infecções de vias aéreas superiores, uma rinite, uma rinocinusite, tá? Um resfriado comum, entre outras condições. A gente vai ter altos níveis de IgA sérico na biópsia. Então, se eu fiz uma biópsia renal ou fiz uma biópsia da pele desse raste purpúrico, eu vou ter depósitos de IgA nesta criança. Então, vem aqui comigo. Púrpura de Raynaud vai me lembrar o quê? Palpável e rim, ou seja, púrpura palpável e acometimento renal. E o IgA vai me lembrar abdominal, apendicite também, artralgia e artrite. Então, só relembrando aqui, a nossa criança vai ter lesões purpúricas em membros inferiores, arroxeadas, levadas, que não desaparecem a digitopressão. Todos os casos, 100% vão ter esse rastro purpúrico, então não tem como pensar em púrpura de Renox-Schonlein sem a púrpura no meio enunciado, primeiro conceito. A plaqueta vai ser normal, então faz diagnóstico diferencial com PTI, que é a púrpura trombocitopênica idiopática, que a gente vai ter plaquetopenia, então a plaqueta vai estar normal. E o tratamento dessa condição vai ser com corticoide, com excelente resposta. Só relembrando as manifestações clínicas para não errar isso em prova, eu posso ter glomerulonefrite, acometimento renal, lembra, palpável e rim, com hematúria glomerular, artralgia e artrite,
peteca e púrpura, e dor abdominal que pode simular, inclusive, apendicite. A gente chama aqui não de apendicite, mas chama de pseudoapendicite, dor abdominal intensa, mas sem defesa abdominal, com exames complementares do abdômen normal. Tá? Essa é a púrpura de Raynaud-Schonlein ou vasculite por IgA. Então, eu tenho uma criança de 7 anos com púrpura, dor abdominal, artralgia e artrite. Só faltou lesão renal para eu fechar o diagnóstico de púrpura de Raynaud-Schonlein. Tratamento, pessoal, laparotomia exploradora? Não. O tratamento vai ser corticoterapia. Então, eu vou procurar aqui, letra B e D fala em púrpura de Raynaud-Schonlein, a letra D fala em laparotomia exploradora na criancinha, de jeito nenhum. Faço corticoterapia, melhora a inflamação, melhora a dor abdominal. Resposta, letra B de bola. Você aí acertou uma questão de pediatria, o R3, sem dificuldade, tá? Outras vasculites de pequenos vasos, menos importantes para a prova, mas já foram cobrados alguns conceitos relacionados. Então, vasculite crioglobulinêmica, o próprio nome diz, está relacionado à presença de crioglobulina, ou seja, são globulinas que se depositam em temperaturas menores, temperaturas frias. Está relacionado à infecção pela hepatite C e tem caracteristicamente um complemento baixo. Quando eu falo em a doença dos anticorpos antimembrana basal glomerular, eu tenho a chamada síndrome pulmão-rim, tá? A gente tem um anticorpo antimembrana basal glomerular positivo com imunofluorescência linear positiva, tá? A gente tem uma glomerulonefrite rapidamente progressiva aqui do tipo 1. Então, essa é a doença dos anticorpos antimembrana basal glomerular, também uma síndrome pulmão-rim, mais rim do que pulmão. Vamos falar agora das vasculites com envolvimento de vários vasos, 2Bs, BC e Buerger. Apresento a vocês Anita BC. É uma menina do mundo, é a mulher do mundo, e aí ela pode acometer qualquer vaso, artérias e veias, inclusive de qualquer tamanho. Anita BC já foi para o médico várias vezes com úlceras orais dolorosas, recorrentes, já passou várias pomadas, vários tratamentos com vários dermatologistas e mesmo assim não está melhorando. Tá? Observe que é obrigatório ter úlcera dolorosa para você pensar na doença de Anita BC. Além disso, ela também apresentou úlceras genitais. Tá? Se for do sexo masculino, pode ter úlcera na região também genital, na região aqui peniana. Anita BC está cansada de tratar de acne. Tá? Então já fez vários médicos dermatologistas para tratar esse acne e resolveu procurar você, aluno e o médico residente, para saber qual é o diagnóstico dela, o diagnóstico de Anita BC. Quando você olhou para o olho dela, viu na câmara anterior hipópio, acúmulo de pus naquela região, você não teve dúvida do diagnóstico e fez, Anita, vou fazer uma bruxaria aqui com você. Vou fazer o chamado teste da patergia ou dipatergia, que é um teste que avalia hiperreatividade da lesão tecidual. Colocou lá uma agulhinha na região do braço, colocou aqui uma medida para ver o tamanho dessa lesão e observe que em pacientes que têm a doença de BC, a gente tem uma hiperreatividade, então forma uma lesão muito grande. Lucas, na prova, precisa saber o tamanho da lesão. Na prova ele vai colocar teste de patergia positivo. Então falou em úlceras orais recorrentes, dolorosas, com teste da patergia positivo, o diagnóstico vai ser o diagnóstico de Anita BC, que é a famosa e conhecida doença de BC. Tá? Nessa condição, a gente tem um risco aumentado de trombose venosa profunda por inflamação de vasos venosos, entretanto, não tem indicação de anticoagular. Aqui eu faço apenas corticoterapia para diminuir inflamação nesse vaso. Se eu tenho inflamação na região da meningite, eu posso ter uma meningite asséptica, ou seja, sem infecção bacteriana associada, e posso ter inflamação em regiões cerebrais, levando a múltiplos déficits focais. Tá? Então essa é a doença de BC, a doença de Anita BC. Agora, pessoal, esse é o famoso Daniel Buerger. Tá? Daniel Buerger é um fumante inveterante, é um homem jovem entre 20 e 40 anos de idade, e Daniel Buerger procurou você porque está com a queixa de dormência nas regiões das mãos associada à formação de cianose e necrose nessa região. Você foi lá no exame físico do Daniel, não conseguiu palpar pulso radial, nenhum outro pulso distal de artérias e veias de mãos e pés, ou seja, pulsos distais estavam abolidos. Daniel Buerger começou a evoluir com isquemia e necrose, a chamada autoamputação dos distos. Tá? Daniel Buerger, por causa do cigarro, perdeu o seu dedo. Tá?
tá? Além disso, o Daniel BG trouxe para você um acometimento de veia. Lembra? Os dois Bs, BC e BG, têm acometimento de veia. Então, ele pode ter uma tromboflebite superficial, ou seja, inflamação em vasos superficiais da pele, que pode ser migratória. Um dia está aqui, ou no outro dia está aqui, tá? Então pode ficar migrando de uma região para outra. Ele pode ter vasoespasmo de arteríola digital, o chamado fenômeno de Raynaud, tá? Você fez um exame de imagem, uma arteriografia das mãos, para entender melhor o que está acontecendo com o Daniel Berger. Você viu que nessa região aqui não tem mais vasos, mas tem uma rica rede de colaterais aqui nessa região da mão, para tentar compensar a perda do outro lado. Então, estenose distal com circulação colateral ampla. Esse é o diagnóstico de Daniel Berger, que é a síndrome de Berger ou tromboangiite obliterante, tá? O tratamento vai ser, obviamente, parar de fumar, porque ele é o gatilho para essa condição. E se tiver alguma isquemia aguda, posso fazer um trombolítico, assim como qualquer oclusão arterial aguda ou oclusão venosa aguda, posso lançar mão de um trombolítico para desobstruir e evitar a isquemia daquela região. Como falei para vocês, o tratamento vai ser parar de fumar. Voltando aqui para algumas questões, tá? A gente tem uma questão aí da CESPE 2010, DR3 Clínica Médica, que pergunta o seguinte: em relação às vasculites, é incorreto afirmar que... Vamos relembrar aqui com relação às vasculites. A letra A fala que a poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki são consideradas vasculites de artéria de médio calibre. Perfeito. PAN com N e doença de Kawasaki. A letra B fala que a fadiga, a artralgia, mialgia, dor abdominal e a hipertensão arterial são achados inespecíficos que podem sugerir a presença de vasculite. Perfeito. Todas as vasculites que falei para vocês anteriormente, algumas delas têm dor abdominal, hipertensão por ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou seja, hipertensão renovascular, fadiga, artralgia, mialgia são sinais e sintomas sistêmicos, tá? Letra C. Púrpura, hemorragia periungueal e glomerulite caracterizam a vasculite de pequenos vasos. Perfeito. Tá? Então pode acometer pequenos vasos e levar a essas lesões. A letra D fala o seguinte, tá? Muito incorreta. O corticoide na arterite de células gigantes só pode ser iniciado após confirmação histológica. Pessoal, falei para vocês, tá? A arterite de célula gigante com perda de visão, eu posso iniciar o corticoide mesmo antes da realização da biópsia da artéria temporal. E letra E fala que a granulomatose de Wegener ou a poliangiite granulomatosa é uma vasculite, é sim uma vasculite, que envolve as vias aéreas superiores, perfeito, rinocinusite purulenta, inferior, perfeito, e o rim. É uma síndrome pulmão-rim, mais pulmão do que rim. Lembra, é o irmão mais velho dos irmãos ANCA. Letra E está correta, letra D está muito falsa. Mais uma questãozinha para a gente relembrar aí, em relação às vasculites, mais uma vez eu quero saber o que é incorreto. A letra A fala que a maior incidência da polimialgia reumática é em mulheres idosas, assim como a arterite de células gigantes também é em mulheres idosas, então condições que vêm junto em até 40% dos casos, perfeito. Letra B, a arterite de Takayasu é considerada uma arterite de grandes vasos, perfeito, acometimento de aorta aí, seus ramos, lembra de Carol Nakayasu, com sua claudicação de membro superior. Letra C fala vasculite de hipersensibilidade e acomete predominantemente vasos de médio e grande calibre. Opa, aqui está falso. São vasos pequenos, são pequenos vasos. Letra D, púrpura palpável, mononeurite múltipla e disfunção renal podem indicar uma vasculite. Perfeito, pode sim indicar uma vasculite. E letra B, poliarterite nodosa tem uma associação com o vírus da hepatite B. Lembra de quem? Poliarterite nodosa de Paninho Vilhena, no surubom de Noronha, que adquiriu hepatite B. Então, resposta tranquila, letra C, já que ele pediu para a gente a incorreta. Então, pessoal, espero que tenha gostado. Vocês observaram que as questões da CESPE, quando cobram vasculite, cobram sempre o mesmo conceito, tá? Então, fica atento para não errar nenhuma questão de vasculite e levar aí 100% delas no bolso no final do ano.